visões e profecias, o futuro nas mãos. Há milhares de anos, em diversas culturas, persiste a crença de que o destino individual está previsto nas mãos e que cada palma, desde o nascimento, conserva na sua rede única de montes e vales, linhas e marcas, a chave para as possibilidades da vida. É dito também que, à medida que a pessoa amadurece, eventos significativos de sua vida refletem-se na palma das mãos. Mas esses marcos do passado e sinalizações para o futuro são normalmente indecifráveis, exceto para poucos, aqueles que podem supostamente adivinhar o curso da vida de alguém através da leitura das mãos. A quiromancia não mudou muito através dos tempos. Os defensores alegam que ela proporciona um maior autoconhecimento. Ela pode também revelar forças e fraquezas inerentes ao caráter, um conhecimento útil para enfrentar os desafios da vida e fornecer pistas de como a natureza de alguém pode afetar sua saúde, carreira e relações. Mas, antes de tudo, argumentam muitos quiromantes, a análise das mãos permite às pessoas fazer escolhas que lhes trarão prazer e realização pessoal. Numa leitura, o quiromante usualmente compara as mãos da esquerda e direita do cliente. As linhas e a forma geral da assim chamada mão passiva deve refletir o potencial inato da pessoa, enquanto os da mão dominante, caracteristicamente aquela usada para escrever, revelam escolhas que o indivíduo fez e o que pode estar por vir. Um quiromante completo geralmente discerne, a partir da forma da mão de suas marcas, um padrão provável de vida, um conjunto de tendências ou eventos que podem ocorrer. Algumas dessas características nas quais os quiromantes reiteram informações são examinadas nas páginas seguintes. A forma da mão. Na quiromancia, a análise da personalidade baseia-se na aparência da mão como um todo. Entre os vários fatores levados em consideração nessa visão geral, a forma básica da mão é particularmente importante. As mãos são classificadas com frequência em 4 tipos, correspondendo, segundo alguns praticantes dessa arte, os 4 elementos da natureza: ar, terra, água e fogo. As classificações são baseadas na forma da palma e no comprimento dos dedos em relação a ela. As palmas são tipicamente retangulares ou quadradas, com dedos longos ou curtos. Os dedos são considerados longos se o dedo médio, chamado de dedo de Saturno em quiromancia, for pelo menos tão longo quanto a própria palma, e pequeno se esse dedo for menor. Outros fatores que contribuem para a aparência da mão são as formas das pontas dos dedos e a disposição e flexibilidade do polegar. Para analisar a forma de sua própria mão, trace seu contorno no papel e então compare o desenho com as aqui mostrados. A mão A é caracterizada por dedos longos e uma palma quadrada, recortada por várias linhas finas. Pessoas com mão A tendem a ser expressivas, emocionalmente estáveis e intelectualmente curiosas. Elas podem gravitar em torno de profissões que envolvem comunicação, tais como os de escritor, educador ou relações públicas. A mão T representa por uma bem delineada palma quadrada e dedos curtos. Pode refletir uma personalidade séria e prática, que se delicia em atividades físicas. Esses indivíduos tendem a apreciar ocupações manuais, tais como carpintaria, agricultura e trabalhos com maquinário. A mão água, com seus dedos longos, estendendo-se de uma palma retangular, delicadamente delineada, frequentemente revela uma personalidade sensível, criativa e pacífica. Ocupações que exigem estudo e onde não haja muita pressão, tal como pesquisa, trabalho em escritório ou venda no varejo, podem atrair esses indivíduos. Mão fogo, reconhecida pelos seus dedos curtos e palma retangular, cheia de linhas bem evidentes, denota uma pessoa impetuosa e cheia de energia. Pessoas que têm mão fogo sentem-se atraídas por profissões que envolvam desafios, riscos e criatividade, tais como medicina, direito e artes. Na ponta dos dedos, o formato da ponta dos dedos é de um indivíduo que os quiromantes sustentam, fornecem intuições adicionais sobre seu caráter. Há 4 formas distintas de ponta de dedo: cônica, redonda, quadrada e espatulada. Pontas cônicas que se afilam quase no ângulo agudo implicam uma natureza sensível e impulsiva, bem como o amor pela arte e pelo belo. O indivíduo também pode ser altamente intuitivo, fiando-se mais nesse dom do que nos poderes da razão. Uma disposição bem equilibrada é normalmente indicada por pontas de dedo redondas. Esse indivíduo adapta-se facilmente a mudanças,
é receptivo a ideias novas e reage com doses iguais ao raciocínio mental e emoção. Pessoas com pontas de dedo quadradas tendem a se desenvolver em meio à ordem e à regularidade e a expressar claramente e com confiança desejo de segurança e estabilidade. Na ponta dos dedos, estabilidade para si, para os seus entes queridos. Pontas de dedos estreitos na primeira junta, que se abrem numa ponta larga, são conhecidas como espátulas. São típicas de pessoas independentes, enérgicas e entusiasmadas, que amam a ação em todos os aspectos da vida, buscando mesmo nos livros e outras fontes de leitura. Essas personalidades fazem com frequência amigos verdadeiros e leais. Os quiromantes observam que algumas formas de ponta dos dedos estão associadas a certo tipo de mão. Indivíduos com mão água, por exemplo, frequentemente possuem pontas crônicas, enquanto pontas quadradas são comumente encontradas em indivíduos com mão ar. Também é comum a mistura de uma ou mais formas de pontas dos dedos da mão de um indivíduo. São assim chamados mão mistas, que sugerem uma pessoa versátil capaz de adaptar-se com razoável facilidade a novas situações, bem-sucedidas em várias ocupações. Polegar revelador. O polegar é considerado por alguns quiromantes como a chave da personalidade. É pensado como revelador. É pensado como revelando tanta coisa, que de fato alguns quiromantes estudam apenas o polegar quando analisam o caráter do indivíduo. A maioria dos praticantes de quiromancia, contudo, insiste em ponderar o tamanho, disposição e flexibilidade do polegar em relação à mão como um todo. Em geral, o polegar revela o nível de energia e força de vontade de um indivíduo. Um polegar longo alcançando a junta do indicador ou o dedo de Júpiter pode indicar uma personalidade vigorosa e uma abundância de energia. Alguém com polegar curto pode faltar autoconfiança e habilidade para completar seus projetos. O significado do polegar é também afetado por sua disposição na mão. Um polegar baixo, aquele que cria um ângulo de 60, 90 graus entre ele e o dedo indicador, revela uma personalidade flexível, independente, razoável e bem direcionada. Alguém com um polegar alto, criando um ângulo de 30 graus ao menos com o dedo indicador, pode ser tenso e contido. Outra indicação da força do ego está na ponta do polegar. Se a ponta for flexível, dobra-se para trás com facilidade na primeira junta. A pessoa provavelmente se adapta sem dificuldades e é generosa, embora não indiscriminadamente. Se o polegar for extremamente flexível, o indivíduo pode ser extravagante ou dar mostras de falta de controle. Um polegar que se dobra ligeiramente sob pressão pode indicar uma personalidade prática, uma vontade férrea, modificado por uma cabeça aberta. O dono de um polegar rígido pode ser teimoso e resistir a ideias e experiências novas. Contudo, essa pessoa é normalmente muito confiável, estável e responsável. A leitura dos montes. As leituras mais completas de quiromantes profissionais podem incluir uma análise dos montes da palma, as almofadinhas de carne encontradas na base do polegar e de cada um dedo nas bordas externas da mão. Quanto maior o monte, quanto mais centrado em relação ao dedo correspondente, maior sua suposta influência sobre a personalidade. Saliências proeminentes são consideradas montes fortes ou altamente desenvolvidos, enquanto chatas ou apenas levemente elevadas são julgadas normais ou bem desenvolvidas. Uma depressão na palma do lugar de uma almofadinha de carne constitui um monte fraco. Monte de Saturno encontra-se na base do dedo médio ou de Saturno. Este monte governa o aspecto introspectivo da personalidade. O monte de Saturno bem desenvolvido revela uma natureza independente. Uma pessoa que aprecia tanto a solidão quanto a companhia de outros. Ele indica consenso de si mesmo e equilíbrio emocional, bem como fidelidade e prudência. Um monte exageradamente desenvolvido pode denotar tendência doente ao ensimesmamento. E a falta de monte de Saturno pode indicar indecisão, tendência ao pessimismo e pobreza de senso de humor. Monte de Apolo. Este monte localizado na base de Apolo, ou dedo anular, supostamente governa todas as formas de criatividade. Um monte bem desenvolvido implica fortes habilidades artísticas e um amor ao belo.
Esses talentos podem não se aplicar somente às belas artes, mas incluir a habilidade culinária ou outras formas de expressão. Um monte de Apolo proeminente pode indicar uma tendência à extravagância, ao materialismo, à vaidade, à autoindulgência, pouca energia física, ausência de valores estéticos e pouco caso com relação à busca de criatividade podem vir de um monte de Apolo fraco. Monte de Mercúrio, a comunicação é governada pelo Monte de Mercúrio, na base do mindinho. Um monte bem desenvolvido implica talento para a autoexpressão e uma disposição vivida. Um monte grande não tem conotação negativa, mas um subdesenvolvido pode significar falta de sagacidade para os negócios, dificuldade de comunicação. Um monte com linhas curtas e retas pode denotar uma natureza carinhosa e condolente. Observação das linhas. A complexa rede de linhas discerníveis em cada palma é supostamente capaz de guiar cada um de nós ao longo da vida. Os quiromantes analisam nessas linhas não apenas o desenvolvimento de traços individuais do caráter à medida que amadurecemos, mas também intuições do futuro. Armada desse conhecimento, dizem os crentes, uma pessoa pode efetivamente atuar sobre eventos futuros. A linha de mão está constantemente mudando. Velhas linhas podem desaparecer ou se tornar mais claras. Novas linhas podem aparecer em questão de semanas, modificando o comportamento e mudando a atitude, sustentam os quiromantes. Podem mudar nossas linhas, é portanto nossas vidas, para alcançar nosso potencial. Exemplos de leitura. A quiromância é uma arte que se adquire através do estudo da paciência. Uma hábil capacidade de observação é essencial para a leitura responsável. Para uma leitura responsável, durante uma análise das mãos, um quiromante conceituado irá examinar cuidadosamente as várias características discutidas nas páginas anteriores. Ele ou ela irá observar também dezenas de outras marcas na palma, já que mesmo as estrias mais sutis podem estar prenhes de significação. Cada elemento é em geral descrito separadamente, em seguida discutido no contexto da mão como um todo, embora a maioria dos quiromantes concorde quanto à significação da mais importante marcas da palma. As interpretações podem variar. As impressões da palma de dois homens e de duas mulheres, junto com uma breve leitura baseada nas características mais proeminentes, tudo preparado pelo quiromante profissional Nathanael Altman, são mostrados nas próximas páginas. Sensibilidade da mão ar. A impressão da palma dessa mulher de 26 anos revela uma natureza sensual. A linha do coração é muito longa, indicando uma pessoa sensível e humana. Ela tende a se apaixonar facilmente, a ser guiada mais pelo coração do que pela cabeça em suas relações. As linhas da base do dedo de Mercúrio indicam 3 relacionamentos importantes. Um deles provavelmente quando mais jovem, e os 2 outros no futuro. Estes podem ser também amizades profundas. Um alto nível de energia física e emocional indicado pela firmeza e tamanho do monte de Vênus. A linha da vida é também bastante forte, mas tem algumas sobreposições. Isto pode indicar a necessidade de prestar mais atenção à saúde. A linha da vida toca a linha de cabeça em sua origem, o que implica uma natureza tensa. Isso é completado pelo grande número de finas linhas na palma, sugerindo propensão ao estresse. Um equilíbrio entre a imaginação e o realismo é indicado pela bifurcação do final da linha da cabeça. A inclinação de um dos ramos para baixo em direção ao Monte da Lua sugere uma boa capacidade intuitiva. O Monte da Lua é bem desenvolvido, reforçando tanto os traços imaginativos como intuitivos. Várias linhas de carreira são visíveis na palma. Isto pode indicar literalmente mais de uma carreira. É um hobby muito importante. O trabalho voluntário fora da profissão.
Os dedos longos, tipo de uma mão ar, mostram habilidade para concentrar-se em detalhes. O dedo de Júpiter é ligeiramente mais longo do que o de Apolo, sugerindo uma personalidade que assume responsabilidades, embora o dedo de Mercúrio seja longo. Uma marca de boa comunicabilidade. Ela é ligeiramente curva, assinalando a necessidade de ser mais direto com os outros. O polegar é rígido, mostrando uma tendência à teimosia, mas também a responsabilidade e a confiança. Linguagens do corpo. Samuel Clemens caminhava perturbado por uma elegante rua londrina no início da década de 1890. O motivo de seu mal-estar não era de forma alguma visível à primeira vista. Ele era um dos principais homens de letras dos Estados Unidos, mundialmente famoso como escritor, humorista e cronista social. Sua presença em um palco era suficiente para captar a atenção deliciada da audiência, à espera de seu próximo comentário ferino sobre as fraquezas vitorianas. Embora estivesse com quase 60 anos, ele ainda conservava aquela saúde vigorosa que lhe havia permitido sustentar uma vida ativa e variada como tipógrafo, trabalhador braçal, piloto de barco e criador de casos. A despeito de tudo isso, Clemens estava deprimido. Por algum motivo, ele estava começando a sentir o peso da idade, à medida que se aproximava aquela que seria a última década de sua vida. E ele estava bem ciente do que havia sido forçado a deixar sua terra natal e viver na Europa para fazer a economia. Sam Clemens, Mark Twain, estava de fato à beira da ruína financeira. O magistral romancista havia provado, mais uma vez, não ser um homem de negócio. A editora Charles L. Webster e Company, que ele tinha fundado e sustentado financeiramente, estava fundando outro empreendimento na manufatura de maquinário tipográfico, também ia mal, tomando-lhe mais alguns milhares de dólares. Por fim, Clemens encontrou o endereço de Bond Street que ele estava procurando. Enquanto olhava de soslaio para a pequena placa de metal na porta com o endereço, seus pensamentos estavam, sem dúvida, pontuados de ironia. Lá estava ele, um dos maiores céticos e desmistificadores do mundo, pronto para fazer uso de serviços do mais proeminente quiromante do planeta. Cheiro, pronuncia-se Quiro, lia-se na placa de metal. Horário, 11h06. Era um anúncio discreto de um homem que alegava ter um sucesso quase miraculoso na predição da sorte e fortuna de seus bem conhecidos e abastados clientes. As salas de consulta no interior da casa eram mais compatíveis com sua reputação, decoradas com tapetes orientais, luxuosa tapeçaria elaboradas, cortinas, plantas exóticas vicejavam nas mesas e estantes, em meio a uma coleção de pesadas e escuras cadeiras vitorianas. Uma estátua semelhante a uma esfinge jazia agachada em um canto. Samuel Clemens foi recebido por um jovem vigoroso e belo, cujo acento irlandês emprestava uma cadência amiga à sua voz confiante. Sem perder tempo, Cheiro agarrou as mãos de sua visita, olhou para as palmas e começou uma análise penetrante no caráter do escritor, bem como uma detalhada listagem de eventos e datas importantes em sua vida. Clemens estava impressionado, e ainda que não esteja claro o que, se alguma coisa teria dito Cheiro sobre seu futuro, o autor estava fascinado e perplexo pela ideia de que um quiromante poderia ter o poder de prever o que estava por vir. O passado pode deixar suas marcas, eu admito, disse Clemens, e o caráter pode ser percebido mesmo nas suas expressões mais sutis. Em tudo isso eu posso acreditar, mas o que eu não consigo entender é como o futuro pode ser prefigurado. Está tudo na mão, disse Cheiro. A mão revela um conhecimento subconsciente de ações futuras da pessoa. Como prova, ele mostrou ao escritor as impressões da mão de uma mãe e uma filha, cujas vidas, ele disse, tinham sido notavelmente paralelas. Doença e casamento na mesma idade, um mesmo número de filhos, inclusive viuvez na mesma época da vida. As impressões de suas mãos eram quase idênticas.
Clemens estava encantado com o quiromante. Ele tomou notas das várias mãos que lhe mostrei. Escreveu mais tarde, Cheiro, e examinamos com um microscópio as linhas nas pontas dos dedos da mãe de sua única filha, cujo destino havia sido quase o mesmo. E descobrimos que até os círculos nas pontas dos dedos e do polegar eram concordantes. Enquanto pagava a consulta, Clemens já sentia sua sorte, o seu humor mudara. Sua sorte e seu humor mudarem. O que é engraçado nessa situação, escreveu Cheiro, citando uma frase dita na ocasião pelo autor, é que eu vim aqui esperando perder dinheiro, em virtude de minha tolice. Mas eu ganhei uma trama para uma história com a qual eu certamente recuperarei meu dinheiro. Então ele escreveu no livro de Visitantes do Quiromante. Cheiro expôs meu caráter para mim com uma exatidão humilhante. Eu não deveria confessar essa exatidão. Ainda assim, sinto-me realmente compelido a fazê-lo. A sorte financeira do escritor de fato mudou. Uma série de conferências na Europa trouxe-lhe o dinheiro de que precisava. E acordos sobre direitos autorais com editores lhe garantiriam uma renda segura para o resto de sua vida. Ainda que ele já tivesse a essa altura produzir seus melhores escritos. Partes desse dinheiro iriam vir das vendas de um livro, a tragédia de Pudhead Wilson, cuja trama envolvia justamente o caráter único das impressões digitais. Apesar de seu mordaz ceticismo, Samuel Clemens não era aparentemente imune ao persistente impulso humano de tentar encontrar rápidas respostas a duas das mais duradouras questões que assaltavam o indivíduo. Quem sou eu? Pergunta. O que virei a ser? Pergunta. Incerto de seus próprios impulsos, confrontando um futuro desconhecido, os homens sempre lutaram para encontrar as chaves da psique do futuro. Em qualquer época, existiram ridentes que alegaram ter sucesso nessa luta. Eles podem usar como chave as vísceras de pássaros, o reluzido cristal, a pura meditação. Mas muitos praticantes insistem que a natureza e o destino dos homens podem ser lidos em seu próprio corpo. Já se pensou, por exemplo, que a sorte de uma pessoa pode ser determinada pelo estudo de sua face, considerada o mais expressivo, o mais próximo e mais expressivo adjunto da mente. Outros analistas delinearam um sistema para interpretar o significado na forma do crânio, supondo que, afinal, como ele contém a mente, poderia também, um certo sentido, defini-la. Essas técnicas exerceram enorme influência por um tempo e deixaram uma marca duradoura na maneira pela qual avaliamos o caráter. As pessoas ainda são descritas como tendo mandíbulas fortes, queixos fracos ou testes inteligentes, mas outras abordagens ainda ligadas ao corpo humano, só que com um toque mais misterioso e ocultista, provaram ter vida mais longa. Entre estas, a técnica que tanto intrigou Samuel Clemens, a arte de colher informações a partir das linhas gravadas na palma da mão. O mundo atual atravessa uma era de ceticismo. Hoje está muito mais na moda ridicularizar um quiromante do que consultá-lo. Ainda assim, como nossos antepassados, não podemos escapar antes de procurar a pedra de Roseta que revelaram o que somos e para onde estamos indo. Rimos diante dos mapas da cabeça feitos pelos frenologistas, mas lemos com ansiedade livros que pretendem interpretar a linguagem corporal. Nós podemos ter relegado os quiromantes a pequenas barracas ou lojas nas partes mais suspeitas da cidade, mas, vez ou outra, convidamos grafólogos, aqueles que professam saber as implicações secretas da caligrafia de um indivíduo, para as salas de reunião de uma empresa. Sam Clemens certamente caçoaria de tudo isso, mas compreenderia. A Grécia Antiga, cidade da racionalidade, era fascinada pela crença de que as características físicas podem evidenciar o ser interior. Ao procurar compreender a natureza humana, sábios gregos concluíram que, já que as expressões faciais revelaram algo do que a pessoa estava pensando, a análise detalhada das características faciais deveriam fornecer detalhes do caráter da pessoa. Essa prática tornou-se conhecida como fisiognomia, como um adendo ao seu exaustivo História dos Animais, o filósofo Aristóteles escreveu que as verdades sobre a pessoa podem ser deduzidas pela observação de suas semelhanças com certos animais. Aqueles de testa pequena são provavelmente ignorantes. Ele disse
pois, pois se assemelham a porcos. Pessoas de testa grande, com forma canina, por seu turno, tenderiam a ser bajuladores. Nesse esquema, a astúcia seria indicada por uma testa avermelhada, reminiscente da supostamente astuta raposa. Para médicos daquela época, a face era o barômetro da saúde. Hipócrates, o pai da medicina e autor do juramento, que ainda hoje resume a ética da profissão, fazia uso da leitura facial para diagnosticar as indisposições de seus pacientes. Hipócrates desenvolveu também uma variante da fisiognomia chamada verrucoscopia, a leitura de verrugas para avaliar a personalidade do sujeito e suas perspectivas futuras. De acordo com um elaborado sistema de Hipócrates, uma verruga entre o cotovelo e o pulso, por exemplo, revelaram um temperamento alegre e plácido, enquanto uma no ombro esquerdo traía uma natureza irascível e desregrada. Uma verruga na coxa esquerda predizia muita tristeza na vida, tais como pobreza, amigos desleais e encarceramento. Mas uma verruga na coxa direita indicava sucesso. A arte de ler verrugas atraiu adeptos por vários séculos. Após a morte de Hipócrates, em 1670, um inglês chamado Richard Saunders publicou um livro que resumia seus estudos sobre o tema, os quais haviam-lhe revelado relações entre verrugas na face e no corpo. Depois disso, contudo, pouco se ouviu falar do tema, embora a leitura da face tenha desfrutado de um certo renascimento com o final do período do Iluminismo. Esse renascimento foi mal recebido por toda parte. Em 1743, por exemplo, o parlamento britânico declarou serem os fisiognomistas farsantes e vagabundos e decretou que deveriam ser publicamente chicoteados ou postos na prisão. Por vezes, porém, fisiognomistas, mesmo amadores, podiam chegar a resultados surpreendentes. Há registro, por exemplo, de que em 1770, William Blake, então com 13 anos, só mais tarde ele adquiriu renome como poeta e artista, foi com seu pai visitar um gravador. Ao sair da loja, o jovem declarou: "Eu não gostei daquele homem." Quando o pai, surpreso, perguntou-lhe a razão, Blake respondeu: "Seu rosto é como se ele fosse ser enforcado." 12 anos depois, o homem foi condenado por falsificar notas bancárias e por fim enforcado. Mais tarde, a história foi recontada menos para ilustrar o gênio profético de Blake do que para confirmar a persistente crença de que a face de um indivíduo corretamente examinada revelaria a essência do caráter e as perspectivas futuras. O escritor Samuel Clemens estava sem sorte e apreensivo quanto ao futuro quando visitou um renomado quiromante. Cheiro, no início da década de 1890, Cheiro não é conhecido por ter visto nas impressões da palma de seu cliente uma mudança na sorte dele. Mas Clemens elogiou Cheiro em seu livro de visitas, assinando com seu nome artístico, Mark Twain. A reputação desse método de divinação recebeu um impulso em 1775, com o aparecimento do primeiro volume de Ensaios de Fisiognomia, de Johann Caspar Laverter, um pastor e poeta de Zurique. O livro de Laverter superou por ampla margem todos os esforços anteriores para publicar aquilo que se fazia na prática. Em primeiro lugar, a qualidade da impressão era excelente. O livro incluía inúmeros retratos, finalmente desenhos de pessoas famosas e poderosas da época. Ainda mais importante, contudo, era a natureza aparentemente rigorosa da abordagem de Laverter. Ele procurou fazer para a fisiognomia o que seu contemporâneo Carlos Linnaeus, ou simplesmente Linneu, como passou para a posteridade, havia feito para a botânica. Produziu um sistema de classificação que levaria à formulação de hipóteses e, por fim, a leis científicas. Tomamos, por exemplo, o caso do nariz. Um nariz bonito denota um caráter extraordinário, escreveu Laverter. Ele deve ter um comprimento equivalente ao da testa. No topo deve haver um suave entalhe. A ponta ou o fim do nariz não deve ser nem dura nem carnuda.
Vista de perfil, a ponta do nariz não deve ter mais do que um terço de seu comprimento. Lavater com certeza reconheceu ser possível uma pessoa elevar-se para além das deficiências de caráter ditadas por um nariz defeituoso. Ele admitia, por exemplo, que Sócrates fora um grande homem, que não bastante tinha um nariz feio, e o aristocrático nariz arcado de pessoas ilustres como Jonathan Swift, César Borges, Tiziano, embora imperfeito aos olhos de Lavater, indicava uma capacidade compensatória para o comando e a ação apenas encontrada em pessoas extraordinárias. Em todas as frentes, durante o iluminismo, os segredos da natureza estavam se rendendo à investigação científica. E as pretensões de Lavater à ciência pareciam um bom presságio para esse venerável ramo de conhecimento. Em 1810 escreveu o efusivo poeta americano Joseph Bartlett: tivéssemos então apenas da ciência de Lavater sabido, felicidade teríamos, nosso seria o paraíso. Eva teria da astúcia que a espreitava um aviso, e o diabo seria reconhecido. Então o milênio terreno seria nossa sorte, livres da miséria, do pecado, da morte. Outras pessoas não estavam tão seguras quanto Bartlett. Lavater teve muitos críticos, entre eles vários que publicaram cartas sáticas na Gatling Magazine, zombando de sua comparação de faces humanas e de animais. Para dizer a verdade, alguns dos escritos de Lavater foram bem além dos limites da investigação científica. Sendo um convite à sátira, um exemplo dessa tendência era sua extravagante exposição sobre o tema da boca. Essa parte do corpo é tão sagrada para mim que mal me arrisco a falar sobre ela. É meu objeto de admiração. A boca é um intérprete e órgão da mente e do coração. A mulher cujos olhos despertou nosso amor inspira-me com entusiasmo, exaltando-nos, lança-nos em êxtase intelectual, mas aquela cuja boca nos fascina, enlaça-nos, prende-nos, já nos pertence, ao menos no irresponsável mundo dos desejos. O olho é o céu azul, que nada pode alcançar. A boca é a terra com seus perfumes, seus ardores e a profunda sensualidade dos seus recônditos. A leitura do caráter e do futuro nas verrugas ou verrucoscopia chegou ao ápice com o tratado do inglês Richard Saunders, que inclui as duas gravuras exibidas aqui, uma mostrando a localização mais frequente das verrugas no corpo e a outra sugerindo que sua posição na face e no pescoço pode assemelhar-se às órbitas dos corpos celestes. Mas Lavater não estava sozinho em seus excessos. Um entusiasta mais recente, chamado Sims, examinou faces à procura de uma qualidade que ele denominou elevatividade. Ele informa aqueles nos quais detecta esse traço que eles teriam o desejo de elevar seu corpo, montar um cavalo, trepar em árvore, subir num campanário de igrejas, voar num balão e esperar a ascensão quando terminada esta forma terrena. O sinal facial indicativo de tais elevados objetivos, Sims dizia solenemente, era um nariz que se mantenha bem para fora e para cima da ponta. A despeito das ideias frequentemente artificiais de seus proponentes e dos consequentes bombardeios por parte de seus críticos, a fisiognomonia continuou a ser amplamente considerada válida. Empregadores consultavam o livro de Lavater antes de contratar empregados. Algumas pessoas só usavam sair às ruas com uma máscara para evitar que estranhos detectassem seu verdadeiro caráter. Em constante procissão de ricos e famosos buscavam as avaliações de Lavater sobre suas verdadeiras naturezas e seus destinos prováveis. O imperador José II do Sacro Império Romano consultou em 1777. Visitas posteriores incluem o grão-duque da Rússia e o príncipe Eduardo da Inglaterra, bem como muitos homens de ciência e das artes. Segundo todos os relatos, Lavater era um homem bom, generoso e
e incomumente amável. O título completo de seu livro era Ensaios de Fisiognomonia. Projetado para promover o conhecimento e o amor do gênero humano, a humanidade. Ele pensava, era inteiramente bela em razão da criação divina. A face, portanto, se ao menos pudéssemos saber o que buscar, deveria ser a evidência exterior dessa beleza. Leviathan morreu em 1801, mas sua amada Fisiognomonia sobreviveu por mais de 100 anos após sua morte. O seu livro regularmente é impresso em diversos países. Alemanha, França, Estados Unidos, Holanda, Suíça e Inglaterra. Atingiu um total de 151 edições em várias línguas. Não bastante, a popularidade da pretendente ciência foi diminuindo rapidamente. As pessoas cada vez mais o percebiam como subjetivo, impreciso e velha. Ao mesmo tempo, contudo, um novo sistema para interpretar indícios do caráter humano e o destino estava demonstrando que ganhava crescente influência. Na década de 1760, quando ainda no colégio alemão Joseph Gall concluiu que garotos que tinham boa memória compartilhavam um traço, olhos salientes, explorando mais o conceito, encontrou suporte para essa conexão nas noções de fisiognomia correntes na época. Ele seguiu em frente, fazendo observações adicionais de seus colegas, então estudando medicina em Viena, mas enquanto estava aprendendo os segredos da anatomia e da doença, a questão continuava a persegui-lo. O que era responsável pelas diferentes habilidades e propensões de diferentes pessoas, perguntou. Ele concluiu que tais coisas eram atribuições do cérebro, na qual provavelmente existiram partes distintas para controlar diferentes capacidades e aspectos da personalidade. Gall determinou que existem 33 funções desse tipo, cada qual devendo ser controlado por uma área correspondente, ou como ele dizia, órgãos do cérebro. Se ao menos se pudesse ler a topografia do cérebro, Gall pensava, poder-se-ia determinar o caráter de uma pessoa, seus pontos fortes e suas fraquezas. O tamanho seria o fator determinante. Ele acreditava, quanto maior um dado órgão do cérebro, tanto mais desenvolvidos seriam os traços governados por esse órgão. De certo, o tamanho do cérebro afetaria as dimensões e a forma do crânio que o contém. Ele submeteu sua hipótese a extensivo teste, visitando hospícios, prisões e escolas. Gall fez entrevista e mediu cabeças, buscando estabelecer uma conexão entre a forma do crânio e certos traços do caráter. Além disso, ele realizou várias autópsias. Sempre no intuito de confiar sua crença de que os contornos do crânio eram moldados de acordo com o cérebro nele contido. Finalmente, em 1796, Gall estava convencido de que os fatos sustentavam sua hipótese, que poderia então ser considerada como uma teoria e usada em diagnósticos. Ele começou então a fazer uma série de conferências sobre o tema, que denominava organologia, mais conhecido posteriormente como frenologia, do grego, ciência da mente. Por causa de suas exposições, Gall logo conseguiu o apoio de várias pessoas, entre elas um colega, o Dr. John Casper Spurgeon, que se tornou um dedicado assistente, mas também teve um bom número de detratores. Os admiradores de Gall fizeram um elogio, comparando positivamente com a fisiognomista pioneiro Johann Lavater. O governo austríaco, ao contrário, decretou que as conferências de Gall subvertiam a moral e a religião e ordenou sua suspensão. Porém, como frequentemente ocorreu em tais casos, a proibição apenas intensificou o interesse pelo trabalho. Após uma bem-sucedida turnê pela Europa, Gall e Spurgeon mudaram-se para Paris, onde continuaram a disseminar o evangelho da organologia, que entra a intelectualidade parisiense, que estava sedento por aprender mais a respeito dessa mais nova fonte de discernimento do caráter humano. Na face, o espelho do destino. A antiga arte de fisiognomonia, leitura do caráter e o destino mediante a análise da face, gozou períodos de intensa popularidade ao longo da história do mundo inteiro, mas em nenhuma parte ela alcançou um nível tão alto de respeitabilidade quanto entre os chineses. Enquanto a moderna fisiognomonia é essencialmente uma prática popular, os chineses a estudaram e refinaram a um tal grau, e durante tantos séculos, que ela é considerada um auxiliar da medicina. Eles acreditam que pistas para o estado de saúde física e emocional de alguém podem ser encontradas na forma e disposição das características faciais, bem como no texto e cor da pele. Além disso, os fisiognomistas afirmam que a estrutura facial revela traços da personalidade, indica eventos passados e ainda pode ocorrer na vida do indivíduo.
Os leitores da face chineses são exaustivamente treinados com textos antigos sobre o assunto, incluindo partes do I Ching, e muitos são aprendizes de praticantes mais velhos da arte. Eles aprendem a interpretar a cada sinal facial de acordo com regras prescritas. Primeiro, o fisiognomista observa a forma básica da face, então examina os traços em função do equilíbrio e proporção. Não importa qual o tamanho ou forma dos traços, é a unidade da face que mostra o equilíbrio. É uma face equilibrada, sugere um caráter forte, além de um futuro promissor. A partir dessas observações iniciais, o fisiognomista segue em frente para examinar a face em profundidade. A fisiognomia baseia-se num sistema complexo de mais de uma centena de posições em áreas faciais, cada qual pensada como uma reveladora de um aspecto da personalidade ou do destino. As posições são de início examinadas independentemente, depois consideradas em relação umas com as outras. Durante uma leitura, o fisiognomista é guiado por um esquema no qual cada posição da face é identificada com um número. As posições fisiognomistas, principalmente, são as que se estendem no centro da face relacionadas aos olhos, sobrancelhas, nariz, boca e ouvido. A área entre as sobrancelhas, por exemplo, indica a capacidade de um indivíduo para atingir um posto importante ou um nível de proeminência social. Um espaço amplo entre as sobrancelhas sinaliza grande vitalidade e enorme poder intelectual, assim como o faz uma protuberância carnuda marcada com linhas verticais profundas. Defeitos ou deformações nessa área específica da face sugerem que a pessoa pode ter uma capacidade reduzida para alcançar objetivos desejados. O leitor da face interpreta a informação de cada posição facial sucessivamente, ponderando e correlacionando os resultados do exame antes de chegar a qualquer conclusão definitiva. Embora a fisiognomia esteja certamente longe de ser uma ciência exata, sua prática resistiu ao teste do tempo na cultura chinesa, e as descobertas dos fisiognomistas são apresentadas com zelo e aceitas como genuíno respeito. O fisiognomista Lian Song-Tsin, de Hong Kong, examina a face de um dos 12 ou mais clientes que recebe todos os dias. Liang, de 74 anos, e cerca de 100 outros videntes ocupam cabines localizadas próximo ao templo Yong Tai Sin, um famoso local de oração. Nessa época, pessoas por todo o continente memorizavam as localizações de que Gao identificava como os órgãos da amatividade, a capacidade de amar, e da filoprogeniedade, ou amor dos pais, construtividade, inclinação para construir, habitatividade, preferência por uma residência permanente. Guiados por Gao, eles também investigaram neles e nos outros evidências de benevolência, veneração, firmeza, esperança, imaginação, idealidade, ganância acima e na frente das têmporas, jocosidade. Destrutividade era sábio, escondia-se logo acima das orelhas, ordem na borda externa das pálpebras, autoestima no topo da cabeça, firmeza atrás. Gao incluiu o mal em seu mapa dos órgãos do cérebro. Ele inclusive deu a um deles o nome de assassinato. Mas Stupner chegou à crença de que o cérebro era fundamentalmente bom e poderia ser melhorado. A organologia não pode se contentar simplesmente com a identificação de traços de caráter. Ele pensava, mas deve trabalhar para melhorá-los e assim melhorar a sorte do povo e da sociedade como um todo. Gao não concordava e em 1803 eles separaram seus caminhos. Gauss permaneceu na Europa, enquanto Spurzheim, tendo mudado o nome da nova ciência de organologia para outro mais elegante, frenologia, continuou seu proselitismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sua própria tenacidade e o apoio leal do frenologista escocês George Combe ajudaram Spurzheim a superar
A indiferença inicial e a hostilidade com que sua mensagem foi recebida nas Ilhas Britânicas, as 2 décadas seguintes, de fato, assistiram à fundação de pelo menos 12 sociedades de frenologia na Inglaterra e também prepararam o caminho para uma onda de entusiasmo nos Estados Unidos. Professores de medicina da Universidade de Harvard e do Bowdoin College tinham encorajado estudos na nova ciência na América do Norte, após ouvir as conferências de Gall e Spurgeon na Europa. Já em 1822, médicos e acadêmicos da Filadélfia haviam criado a Sociedade Frenológica Central. 10 anos depois, quando Johann Spurgeon partiu para uma turnê americana, o entusiasmo pelo homem e por seu trabalho havia alcançado o clímax. Segundo a Medical and Surgical Journal de Boston, suas conferências eram assistidas por nossos mais notáveis médicos, advogados, divinadores e cidadãos conhecidos por suas realizações científicas e literárias. Ninguém menos que o brilhante ensaísta Ralph Waldo Emerson aclamou o frenologista como uma das maiores cabeças do mundo. Para o clérigo suíço Johann Lavater, que tentou elevar a fisionomia a um nível de uma ciência, essa prática afirmava o laço entre o homem externo e o interno. Uma página do Tratado de Fisiognomonia de 1777 do monge beneditino Antônio Joseph Pernet ilustra o argumento do autor de que narizes longos sugerem uma sexualidade intensa. Ele também acreditava que um queixo carnudo e proeminente significava sólido juízo, um homem de boas ideias, liberal, decente, com grande apetite. Prescrições faciais do Dr. Merton. Na virada do século, o interesse popular pela fisiognomonia começou a definhar tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas para o Dr. Holmes Winter Merton, a leitura da face estava se tornando a base do trabalho de uma vida que iria afetar a vida e os costumes de inúmeras pessoas. O interesse de Merton pela fisiognomonia começou quando ele era ainda jovem. Ele estava particularmente intrigado com a relação entre o caráter revelado pelos traços faciais e o tipo de ocupação para a qual uma pessoa parecia melhor adaptada. Ele passou 12 anos observando centenas de trabalhadores em vários setores. Após analisar a topografia facial deles e avaliar seu nível de satisfação e sucesso, sugeriu um perfil mais das aptidões e habilidades necessárias para vencer em cerca de 1.500 atividades. Além disso, ele imaginou um sistema pelo qual outros poderiam aprender a reconhecer sinais daqueles talentos empregados potenciais. Em 1918 foi inaugurado em Nova York o Instituto Merton de Orientação Vocacional. Lá, gerentes de pessoal das principais empresas do país foram treinados para analisar mais de uma centena de traços faciais. Esses sinais eram classificados de vários modos: pela firmeza da carne, pela distância entre certos pontos, pela proeminência ou forma de uma área, como a ponta do nariz, usando as assim chamadas prescrições faciais de Merton. Os gerentes também aprendiam a reconhecer vários atributos profissionais específicos. Por exemplo, a prescrição de um gerente de vendas eficiente, que ilustrou um artigo sobre a leitura facial mertoriana na revista Fortune em 1953, apontava as áreas que supostamente governam traços como entusiasmo, confiança, firmeza e discernimento. O Instituto Merton floresceu até a morte de seu fundador, em 1948. A partir de então, o interesse pelos métodos de Merton foi desaparecendo, mas aqueles treinados em seu sistema de fisiognomia vocacional continuaram firmemente a recorrer a ele nas entrevistas de candidatos a um emprego por muitos anos. O fundador da frenologia, Franz Joseph Gall, aderiu à crença de que a personalidade era revelada pelos contornos do crânio.
Quando Spulzenheim morreu repentinamente em Boston em 1832, a cidade tratou como um herói. Uma autópsia pública foi realizada, precedida de uma conferência sobre seus ensinamentos. Notou-se com alguma admiração que pouca surpresa, que o cérebro de Spulzenheim pesava 57 onças, cerca de 1,6 kg, 20% a mais do que a média de 48 onças. Franz Joseph Gall havia morrido 4 anos antes. Seu cérebro havia pesado escassas 42 onças. Artistas desenharam o corpo do frenologista falecido, enquanto ele estava exposto no velório. Membros da Sociedade Médica de Boston acompanharam seu funeral, enquanto a Sociedade Handel e Hindley cantavam um ode a Spulzenheim, escrita para a ocasião pelo reverendo John Pierpont, que assim terminava: sacerdote da natureza, com verdadeira e ardente foi tua adoração em seu templo. Amigo do homem, de Deus o servente, de divinas verdades, protetor e exemplo, ensinados e encantados como por mais ninguém. Nós fomos e continuaremos também, mas enquanto pela tua luz aguardaremos, ó irmão, permaneceremos ao teu lado na escuridão. Nesse mesmo dia foi formada a Sociedade Frenológica de Boston, logo seguida por cerca de 50 outras sociedades similares por todo o país. George Combe, advogado escocês, discípulo de Spulzenheim, tomou com presteza o bastão do movimento frenológico nos Estados Unidos. Em 1838 e 1840, Combe proferiu nada menos que 158 conferências na costa leste e analisou as cabeças e personalidades de centenas de pessoas, entre eles a do presidente Martin Van Buren e de Daniel Webster. O educador Horace Mann chamou a frenologia de o guia da filosofia e criada da cristandade. Rembrandt Peale fez um retrato de Combe, mas como na Europa a frenologia encontrou certa oposição vigorosa. John Quincy Adams, membro do Congresso, ex-presidente e patrocinador do Instituto Smithsoniano, perguntava publicamente como dois frenologistas podiam olhar face do outro sem rir. Oliver Wendell Holmes, um escritor e professor de anatomia de Harvard, chamou a frenologia de uma pseudociência, na qual toda evidência positiva ou tal que favoreça sua doutrina é admitida, e toda evidência negativa ou tal que a contrarie é excluída. Mesmo seus defensores alertavam que o campo era convidado para charlatões. Mesmo seus defensores alertavam que o campo era convidativo para charlatões. A American Monthly de Boston, em um artigo globalmente favorável, prevenia que os aspirantes superficiais e autossuficientes agarrar-se-ão avidamente à frenologia, como se estivesse abrindo uma estrada real, curta e fácil, para as profundezas da metafísica e da moral. Mas os que duvidavam da frenologia estavam em minoria. Multidões de 500 pessoas ou mais assistiram às conferências de Combe, a despeito do fato de que ele era, segundo todos os relatos, um orador pouco entusiasmante. A maioria das vozes dissonantes foram abafadas pela onda geral de deleite para com essa nova maneira de revelar os segredos mais íntimos de uma pessoa e seu possível destino. E a intrigante ciência continuou a ganhar influentes conversos. Em 1838, em 1833, por exemplo, estudantes de Amherst College organizaram um debate formal sobre os méritos da frenologia. Um jovem brilhante e apaixonado chamado Alonso Gray representava a defesa. Henry Ward Beecher, que se tornaria um dos mais famosos pregadores e abolicionistas do século, e cuja irmã Harriet Beecher Stowe escreveria a cabana do pai Tomás, faria às vezes de promotor de acusação, mas o debate acabou não transcorrendo como havia sido planejado. Beecher, que já era conhecido como orador formidável, proferiu uma brilhante defesa da frenologia, ao invés da esperada denúncia retumbante. A partir de então, ele e outro estudante entusiasta da frenologia, Orson Fuller, juntaram força com Beecher, pregando os méritos da ciência para seus colegas e para os que mais quisessem ouvir, e Fuller dando aulas individuais por 2 centavos cada. Após a graduação, Beecher seguiu o sacerdócio, como ele havia planejado, enquanto Fuller concentrava na frenologia, com o apoio do irmão mais novo, Lourenço, e da irmã Charlotte. O Império Frenológico de Fuller.
Se houvesse uma primeira família de frenologia americana, esta sem dúvida seria a dos Fuller de Nova York. O jovem Orson Fuller se apaixonou inicialmente pela nova ciência quando era estudante de Amherst College em 1823 e seu entusiasmo pela frenologia provou ser contagioso. Após a graduação, Orson e seu irmão mais novo, Lorenzo, disseminaram sua mensagem por todo o país, nas escolas, igrejas e câmaras municipais. Os irmãos Fuller expuseram os princípios da frenologia, realizaram exames cobrando alguns centavos por cabeça. O sucesso chegou rápido para os Fuller. Em 1836, eles abriram um escritório em Nova York, do qual dirigiram uma casa editora e museu frenológico. Eles distribuíram seus próprios ensaios sobre o tema, bem como aqueles escritos por outros autores, e fundaram o mesário American Phrenological Journal, o periódico cuja capa ostentava o lema "Conhece-te a ti mesmo", continha novas sobre a frenologia e a psicologia e cobriam também outros assuntos, incluindo a ciência, a agricultura e a educação doméstica. Em breve, a irmã de Orson, Charlotte, e seu marido, Samuel Wills, associaram-se ao nascente negócio familiar. Uma das tarefas do Charlotte era acompanhar os visitantes através do gabinete frenológico, como era conhecido o museu. Uma exposição havia milhares de reproduções de crânios de pessoas, vivas ou mortas, de todas as classes e posições. A maioria dos visitantes era também examinada por um frenologista, que apalpava os órgãos do cérebro por uma pequena taxa. Cada cliente, então, recebia uma tabela, na qual um número de 1 a 7, significando tamanho ou grau de desenvolvimento, aparecia próximo à suposta função de um órgão. Os mapas representavam outro ramo de negócio dos Fuller. Seu sucesso no circuito de conferência havia produzido muitos seguidores e criado um mercado propício para livros, mapas e bustos. E aqueles que buscavam um apoio mais do realismo, crânios humanos importados de antigos campos de batalha eram acessíveis por reembolso postal, assim como o de raças raras e de animais. Os Fuller fizeram bem mais do que fornecer os instrumentos de seu negócio a frenologistas itinerantes. Por volta de 1842 começaram também a instruí-los. Estudantes vindos de muito longe, como a Europa e Nova Zelândia, para um curso de 9 meses numa instituição cuja respeitabilidade era dada pelo nome dos Fuller. Um dos alunos alegava que seu diploma do Instituto Americano de Frenologia o elevava imediatamente em 50% na avaliação daqueles para quem conferenciava. Assim, os Fuller construíram um império baseado na moda frenológica. Seus negócios continuaram a se desenvolver, entrando no século XX, sob a liderança de outro infatigável Fuller, a figura de Lorenzo Gessier. Apenas as forças combinadas da Grande Depressão e da morte de Gessier em 1932 conseguiram por fim um impulso centenário de frenolizar a nação. O busto frenológico de Fuller e Will, que definia mais de 40 órgãos do cérebro, era usado para ensinar a frenologia. Era também vendido a praticantes itinerantes, junto com as tabelas. Os frenologistas anotavam o tamanho de cada órgão na tabela e arrolavam funções a ser cultivadas ou limitadas. Versões ampliadas de tabela ofereciam conselhos sobre nutrição, banho e tratamento de pequenos males. Visões e profecias.